Coringa chegou aos cinemas já faz um tempinho e, ufa, pra quem tava preocupado, o filme é bom e quem discorda tá errado. Em se tratando de DC no cinema, manter um pezinho atrás nunca é demais, né? A gente fica meio preocupadinho porque o histórico não é lá muito bom, mas a versão do Coringa que foi entregue pelo Joaquin Phoenix é simplesmente espetacular. O filme é muito bom e a gente vai ficar enaltecendo ele durante quase esse vídeo aqui inteiro, mas na minha humilde opinião ele podia ser melhor. E esse vídeo aqui é pra, além de enaltecer Coringa, pontuar onde eu acho que ele podia ter sido maior do que ele é. E eu vou contar tudo isso, claro, depois da vinheta. Vamos falar de Coringa, meu povo! Eu nem sei se eu preciso avisar, porque eu acho que todo mundo já viu Coringa no mundo, mas caso você tenha acordado do coma agora e ainda não tenha assistido, esse vídeo tá cheio de spoiler. Para início de conversa, é genial que um filme mainstream traga alguns debates filosóficos com uma roupagem mais acessível para o grande público. O que Coringa faz é apresentar alguns conceitos filosóficos como o de Rousseau, que diz que todo homem nasce bom, mas que a sociedade, o processo civilizatório, é o que corrompe ele. Essa visão antropológica ela fica óbvia naquela cena icônica, perfeita, que o Coringa aceita. E no programa de auditório, que inclusive está fazendo chacota com ele, mesmo assim convida ele para ir lá. When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. Durante o filme, a gente vê ele meio que ensaiando se matar ao vivo, mas quando ele chega lá e tá dando a entrevista no auditório, ele tem um surto em função de tudo que ele já viveu, de todas as experiências problemáticas, as violências físicas, psicológicas, os abusos. E aí ele muda de ideia e decide matar o apresentador a queima-roupa. Isso porque no começo do filme, ele era o cara que defendeu, mais ou menos, os caras que bateram nele lá no comecinho, quando roubam a placa dele, saem correndo e descem a porrada nele depois, ele fica meio, são só garotos, que não sei o quê. Ele vai relativizando até não aguentar mais. A sociedade vai testando os limites dele até que uma hora passa dos limites. Ao mesmo tempo que aborda isso, tem uma complexidade muito legal, que é apresentar fatores que, de alguma forma, relativizam aquela frase de Rousseau que eu disse no começo do vídeo. Adaptando para a realidade do filme, eu acho que a máxima do Rousseau ficaria mais ou menos assim, Alguns homens nascem com gatilhos pro mal que só serão disparados pela sociedade em volta. O Coringa não era mau, mas ele tinha uma predisposição para, se tornar um psicopata que só foi ativada por conta de um combo de problemas psicológicos, descaso do Estado e experiências traumáticas. Para deixar mais claro o papel da parte biológica no filme, eu vou falar para vocês sobre um estudo que foi feito no final dos anos 60 sobre homens com a síndrome XYY. Foi descoberto que 3% dos homens presidiários nos Estados Unidos eram portadores dessa síndrome. E esse número é muito maior do que a incidência da síndrome na sociedade, já que ela atinge 1 a cada 1000 meninos. E por que isso acontece? Esses meninos têm a taxa de testosterona aumentada, o que pode ser um fator indicativo para o aumento da agressividade e também para uma propensão para o comportamento antissocial. Eles têm também menor inteligência verbal, o que pode dificultar o relacionamento interpessoal deles em sociedade, Isso faria com que o grau de tolerância dessas pessoas fosse menor do que o grau de tolerância médio do resto da população. Coisas que não chegariam a ser incômodas o suficiente para se tornarem gatilhos para a gente estourar, explodir, quebrar tudo, para eles já seriam. Mas, obviamente, nem toda pessoa XYY cometeu um crime, tá presa, entrou numa briga de bar. E por que isso acontece? Porque certamente elas foram preservadas dessas situações gatilhos na sociedade. O Coringa era um cara que dava sinais claríssimos que não estava bem. Inclusive, ele fala isso com todas as letras na consulta, quando ele diz que só tinha pensamentos ruins. All I have are negative thoughts. E ainda que ele tivesse com a saúde mental complicada, algo que a gente pode ler, como um fator embrionário para ele se tornar um assassino a longo prazo, provavelmente nada disso teria acontecido se ele tivesse levado uma vida mais digna. Essa complexidade de colocar a responsabilidade da produção de vilões no meio social, mas sem abdicar de outros fatores que também justifiquem isso, é muito legal. Mas meu ponto preferido no filme, meus amigos, é outro. É a reparação histórica que coloca o Batman, finalmente, no lugar dele. Um homem branco, hétero, rico, privilegiado que, sem empatia, acha que é uma solução viável sair por aí amarrando bandido em poste. Sim, é exatamente isso que o Batman faz. E por que eu tô falando isso? Antes da gente chegar lá, é preciso a gente entender que a manutenção da pobreza
ela é interessante para quem é rico. Redistribuição de renda significa basicamente pessoas ricas menos ricas e pessoas pobres menos pobres. Pensa só que se todo mundo fosse rico, que nem os Wayne são, ninguém mais ia querer fazer trabalhos que demandam mão de obra barata e o capitalismo ia entrar em colapso. Ou seja, para os Wayne continuarem sendo ricos, eles precisam que um monte de coringas continuem sendo pobres. Com isso em mente, o Coringa ele apresenta 2 momentos importantíssimos. O primeiro é mostrar que os Wayne, com toda a fortuna que eles têm, eles podiam resolver os problemas de origem social de Gotham, mas eles preferem não fazer nada. O segundo momento é que o Coringa mostra os Wayne se apropriando da narrativa do caos, gerado pela própria concentração de renda deles, para se colocar no papel de salvadores de todo mundo através de uma candidatura política. Você tem um problema gerado indiretamente por você que está ferrando um monte de gente e você só não se exime de resolver ele, como se aproveita dele para falar que você até vai resolver, mas se você tiver um outro benefício pessoal, que nesse caso é ser eleito. O problema é que, se ele fosse eleito, resolver os problemas sociais iria contra os interesses de um bilionário. Então, será que ele faria de fato alguma coisa? Pula para o futuro, onde a gente tem o Batman, um homem branco, cis, hétero, privilegiado, que teve o seu bem mais valioso tirado dele, no caso, seus pais, quando ele foi uma pessoa que foi criada para ter a sensação de que ele podia ter e fazer absolutamente o que ele quisesse. Quando ele perde o que é mais importante para ele, meus amigos, ele surta. O Batman, gente, é, em essência, um louco meio reaça. E é muito importante a gente falar sobre isso. No mundo real, não seria muito mais prático o Bruce estar pegando o dinheiro da família e usando isso para melhorar a qualidade de vida de Gotham, para investir em medidas sociais, ao invés de gastar essa grana com uma fantasia de morcegão e sair por aí fazendo justiça lá, foda-se? Olha, vocês podem amar o Batman, podem idolatrar o Batman, pode ser o super-herói preferido de vocês. Mas o que o Coringa mostra é que ele é a origem e a perpetuação de um problema. E até que enfim a gente teve um filme para poder esfregar isso na cara de todo mundo. Porém, o filme, apesar de ser lindo, visceral, poético, ele falha em um ponto muito importante. Ele confunde o Coringa com um anti-herói. E sim, gente, ele pode ser um vilão e pode ter uma história, um background triste. Uma coisa não interfere na outra. Com esse filme, a gente corre o perigo de ter um Capitão Nascimento parte 2, sabe? Um personagem que tem que ser lido, sim, como uma vítima do sistema, mas que nunca pode ser lido como um anti-herói, gente. Coringa é um filme sobre como nasce um vilão, e é muito bom que ele abandone a lógica maniqueísta mocinho-vilão, acrescentamos simplesmente uma coisa chamada contexto social. Colocar isso na equação humaniza o Coringa, mas a verdade é que o filme não consegue transformar ele no vilão. É isso. Todas as mortes dele ao longo do filme são ou autodefesa ou vingança, ou seja, são crimes que podem ser relativizados ou justificados em maior ou menor grau de acordo com a moralidade ocidental. Eu acho que faltou a linha da relativização ser ultrapassada num nível que fosse indefensável por qualquer pessoa. Ele fazia algo que fosse moralmente condenável por absolutamente todo mundo. O famoso amiga, não dá pra te defender. E eu achei que fosse essa a função da vizinha dele, né? Uma inocente perfeita, mas não foi. E isso teria sido muito interessante do ponto de vista da evolução do personagem. Ele dá sinais de benevolência em outros momentos quando ele já está cometendo crimes. Como, por exemplo, quando ele mata um dos colegas de trabalho dele, mas deixa o outro ir embora. Ver ele perdendo isso foi o que eu acho que faltou pra gente ver o Coringa surgindo assim, ó, 100% na tela. E o Coringa usa argumentos que são empáticos para a maioria da população, né? Empregos ruins, salários miseráveis, a forma como as pessoas se tratam nas grandes cidades. E quando o filme termina, você se pega torcendo demais por um cara que deveria ser um vilãozão. Esse filme tinha 2 missões. A primeira era fazer o público entender como o Coringa virou o Coringa, e ele faz isso muito bem, e fazer com que o público parasse em algum momento de justificar todos os crimes dele. E eu acho que ele não chegou nesse ponto. A gente continuou passando pano pro Coringa até o final. Agora vamos falar de premiação? Desde a estreia tá todo mundo falando sobre o potencial que esse filme tem para ir pro Oscar. E olha, eu acho que vai mesmo, viu? Tem um monte de indicativo de que o filme foi feito com pequenas coisinhas para agradar a academia e ser considerado na premiação do Oscar. A primeira delas é o próprio Joaquin Phoenix, que chocou um total de 0 pessoas com mais uma atuação impecável, isenta de defeitos, e que já foi indicado 3 vezes para a estatueta. Além dele, a gente tem durante o filme as tais das autorreferências ao cinema
que a academia tanto gosta. Tem a cena lá de Tempos Modernos, do Chaplin. Aliás, que cena incrível, viu? Um monte de gente rica vendo um filme que fala sobre opressão de classe. Maravilhosa crítica social. Tem referência a Taxi Driver e O Rei da Comédia, do Scorsese. Tem também As Duas Faces de Zorro, no letreiro do cinema, né? Quando tá acontecendo o caos todo em Gotham. Enfim, tá do jeito que a academia gosta. Mas eu quero saber se tá do jeito que você gosta. Você que tá aí vendo esse vídeo em casa, no ônibus, sei lá onde você tá vendo. O que você achou de Coringa? Coloca aqui, ó, nos comentários quais foram as suas opiniões, o que você gostou, se você não gostou de alguma coisa. Conta tudo aqui pra gente. Não se esquece de se inscrever no canal, de assinar as notificações. Fica de olho, porque sempre vai ter muita coisa bacana aqui no canal. Beijo e até a próxima.